Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos em mais esse encontro recolhermos todos os elementos necessários para o nosso aprendizado. Mas também, conforme suplicado na prece, que também possamos ser envolvidos pelas vibrações que nos auxiliem no soerguimento, no fortalecimento das nossas almas, para que possamos continuar nesse grande movimento da nossa evolução consciente. E que as vibrações da fraternidade nos alimentem, porque o amor, como define André Luiz no livro Nosso Lar, é o alimento das almas. Nós vamos iniciar a nossa atividade abraçando a todos e gostaríamos de, especialmente, atendendo os pedidos, abraçar a nossa companheira Raquel. Não é isso, Efigênia? A Raquel da Escola Genor, que nos acompanha semanalmente. Ela pediu para a gente mandar um abraço para ela. Então se sinta abraçada, Raquel. Que Jesus possa nos abençoar e que você um dia também venha nos visitar, né, Cláudia? Venha aqui também. Nós abraçamos a nossa querida Cristiane e Danilo de Poços de Caldas, que estão residindo em Manaus e com mudança para Londrina. Também estão nos assistindo semanalmente e eles mandaram um abraço para a gente. Nós agradecemos, viu, Cris? Estamos também com saudades. E o nosso querido amigo Felipe Stabile, que nós abraçamos, grande amigo nosso da União Espírita Mineira. Nós trabalhamos aqui nas sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos na segunda parte, no capítulo 5º, que na realidade, como nós conversávamos aqui mais cedo, é um capítulo destinado a uma questão, que é a questão 222, intitulada Considerações sobre a pluralidade das existências. Na semana passada nós iniciamos as nossas discussões. E hoje vamos dar continuidade, na esperança que na semana seguinte a gente possa também trabalhar essa questão, mas com uma ótica da própria passagem evangélica que Allan Kardec escolheu como referência para as nossas reflexões. Então, nós vamos tentar iniciar aqui a partir do ponto que nós paramos, que, na realidade, Allan Kardec vai desenvolvendo um raciocínio em torno da lógica da reencarnação. Então, com isso, ele vai tecendo considerações para mostrar que os conceitos que envolvem a unicidade da existência, ou seja, as religiões que se apoiam no processo em que o espírito encarna apenas uma vez, Allan Kardec traz essas considerações fazendo um paralelo entre a proposta de uma vida só e a proposta progressista ou progressiva que a doutrina espírita oferece através da pluralidade das existências. Então, assim, seria pretensão da nossa parte querer, vamos dizer assim, trabalhar todos os conceitos de Kardec em 2 reuniões. Então, nós estamos fazendo de uma forma bem geral. E hoje nós vamos trabalhar naquele ponto em que nós paramos, quando ele faz considerações
da lógica no que reporta às existências com relação ao passado. Então, vamos relembrar que nós trabalhamos aqui os aspectos que na realidade são 6. Quando ele define assim, como indagações, para que a gente possa refletir. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Ou seja, né? Por que o espírito, que ele trata aqui como alma, para diferenciar espíritos, os desencarnados, e as almas são dos espíritos encarnados. Por que nós apresentamos aptidões tão diferentes daquelas induções, daqueles estímulos que nós recebemos pela educação tradicional? Por quê? Ele fala também de onde vem a aptidão extranormal de algumas crianças de tenra idade para esta arte ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida inteira. De onde vem isso? Por quê? Né? Essas aptidões tão extraordinárias, enquanto outras, num contexto completamente inverso, apresentam-se com muitas inaptidões. Né? Ele usa o termo medíocre no sentido de muito comum. Né? De onde vem isso? A terceira consideração, de onde vem para uns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Nós trabalhamos muito isso aqui, né, Clóvis? A questão das ideias inatas, das intuições, de onde surge? Aquelas tiradas, aquelas ideias relâmpagos, né? De onde que vem isso? Né? Na quarta consideração, de onde vem em certas crianças os instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram? De onde vem isso? Não é? Há pouco tempo nós vimos na televisão uma criança, não me recordo se é na Ásia, uma criança parece de 5 anos, que tinha o hábito de fumar. Não sei se vocês viram isso na televisão. É menos? Menos. Fumava 2, 3 maços por dia. Pensa bem isso. Menos, né? 3, 4 anos, alguma coisa assim. Porque, pelo contrário, a gente vê crianças prodígios, né? No âmbito da virtude. De onde vem isso? Não é? O que leva o indivíduo a estar nesse patamar? Não é? São considerações que Kardec faz. Na quinta, por que certos homens, independente da educação, são mais adiantados do que os outros? De onde vem isso? Não é? Vocês que são professores, né, Dora? Uma sala lá de 30 alunos, né? 40 alunos, você vê a diversidade, não é? Oi? É um universo, né? De onde vem isso? A sexta, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança autentote, recém-nascida, e a educardes aos nossos melhores liceus, fareis dela algum dia um Laplace ou um Newton? Não tem jeito. É um processo que nós precisamos de considerar. Agora, é muito interessante, porque Kardec faz a gente vai lendo para preparar para vir aqui conversar com vocês, né? A gente acaba sempre encontrando pontos que em outras leituras a gente passa batido, né? Então Kardec ele usa uma figura de imagem muito interessante.
a lógica da reencarnação, ela é tão interessante, tão extraordinária, que ela tem uma explicação interessante. É como se pudesse juntar aqui um número de 100 homens. 100 homens, cada um na sua idade. Uns crianças, outros jovens, adolescentes, mais velhos, né, os anciões. E naquele momento você coloca um véu na idade de todos eles. É como se todos estivessem nascendo naquele momento. É óbvio que uns vão apresentar, não é? Aspectos de crianças, outros de adolescentes, não é? E outros, os mais adultos, a representar os espíritos que têm mais bagagem. Não é? O raciocínio é muito simples. Não é? Embora simples, mas embora precisa de ter boa vontade para tentar observar a lógica. E até Kardec coloca um ponto muito interessante que nós podemos verificar, porque ele também é um conceito que encaixa em vários pontos da nossa vida. Quando ele coloca assim, que o homem que busca se tornar um sábio, ele precisa sempre estar com os olhos abertos para se curvar e observar os fatos novos. Para verificar se o que está visitando tem coerência, não é? Tem lógica. Não é? Porque se tiver lógica, precisamos de buscar a humildade para se curvar diante da lógica e não ficar preso nos conceitos, nos preconceitos. Não é? E muitas vezes nós caminhamos na evolução com os olhos fechados porque preferimos não observar um pouco à frente. Então, o homem de ciência é aquele que ele tem que buscar sempre estar pronto para verificar que sinal que a vida está trazendo para ele. Não é? Porque pode ser que a gente está diante de um fato novo, que é uma verdade, mas por orgulho, né, por imprevidência, a gente prefere fechar os olhos e não enxergar mais à frente. Agora é interessante, Clóvis, porque depois Kardec vai fazer considerações sobre a reencarnação no que reporta ao futuro. Até aqui, que nós estamos só relembrando, ele está falando sobre as questões do passado, a aptidão, as experiências, né? Tudo isso. Agora observe quando ele entra para falar do futuro. Afirma Kardec, olha que interessante. Se a nossa existência atual, e apenas ela, não tem mais existência, é que deve decidir da nossa sorte futura, quais serão na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado. É uma vida só. Pensa no futuro. Do selvagem e do homem civilizado. Qual que vai ser a posição? Estarão no mesmo nível ou distanciados em relação à soma de felicidade eterna que tem direito? Observemos. Qual que vai ser a sorte? A sorte vai ser igual? Imagine aquele que nasceu num berço em que ele recebeu todas as facilidades para obter conhecimento, né? Informações, né? Cultura, livros. E aquele outro que não teve essa oportunidade? Né? O que será do futuro deles? A avaliação, dentro de um contexto religioso, é igual, Dora? Segundo ponto. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, estará na mesma posição daquele que permaneceu inferior? Não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor?
Olha que paralelo interessante. Né? O indivíduo trabalhou a vida toda para melhorar. O outro, não. Não foi por responsabilidade dele. É porque ele não teve chance. Teve algum impedimento. Como é que vai ser o futuro dos dois? Um futuro igual? Como é que é essa avaliação perante a eternidade que todas as religiões apregoam? Porque todas as religiões são imortalistas, não são? Porque senão elas não têm função de existir. Concordam? O terceiro. O homem que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Ele vai ser culpado. Ele praticou o mal porque não teve chance. Ele não teve informação. Ele vai ser tão culpado quanto aquele, vamos abrir, que teve acesso, que teve informação, que teve uma mãezinha que cuidou dele a vida toda para dizer assim, meu filho, não é? Tem que ter dignidade na vida, não devemos prejudicar o outro. Como é que é a avaliação disso? Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas para um que se esclarece, há milhões que morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível dos outros? Olha que interessante. Olha como é que a coisa vai dinamizando. Por fim, qual a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Agora pegou, hein? Quando ainda não fizeram nem o bem e nem o mal. Se tiverem entre os eleitos, por que esse favor, se nada fizeram para merecer? Em virtude de que privilégio estarão isentas das tribulações da vida. Desencarnaram, morreram, né? A unicidade é morreram, né? Morreram em tenra idade. E aí? Qual que vai ser a sorte? Se vão para o mundo superior, na realidade vão ter privilégios, porque vão estar junto com os eleitos. Mas e aqueles que não tiveram oportunidade de passar pelas tribulações para aprender? Não é? Porque na tribulação que a gente verifica que muitas vezes nós ganhamos em qualidade, nós aprendemos, nós desenvolvemos habilidades. E aí? Não é interessante? Então nós temos duas condições muito interessantes avaliando a reencarnação, com vistas ao passado, não é? Porque se todos nascemos e vamos ter apenas uma vida, nós precisamos de questionar o porquê de tantas diferenças. Por que tantas facilidades? Por que tantas dificuldades? Qual a lógica de tudo isso? Não é? Agora, com relação ao futuro, a consideração se faz dentro de um plano de análise do que vem a ser privilégio, ou do que vem a ser castigo, ou não ter oportunidade. Que aí nós vamos entrar dentro de vamos mergulhar num contexto chamado livre-arbítrio. Não é? Nós vamos discutir questão referente às respostas da utilização do livre-arbítrio. Com todo respeito, mas apenas para fazermos uma consideração. Há uns 2, 3 dias para trás, estávamos ouvindo no automóvel uma fala de um religioso. E esse religioso, não vem ao caso qual a sua religião, mas esse religioso falava
sobre o juízo final. E ele classificou, de uma forma assim, muito peremptória, que maior parte da população do planeta vai para o inferno. Vai para o inferno, porque a maior parte da população não se preocupa em cuidar da religião, né? Ou de se envolver nos projetos de religiosidade. E até então, nós fomos ouvindo. E chegou num ponto que nós ficamos refletindo sem julgamento, sem juízo de valor, mas tirando uma análise no que reporta ao nosso âmbito de atuação e de projetos de vida, e nos sentimos muito felizes por estarmos dentro de um propósito de vida em que o tempo todo estamos sendo convidados a pensar, tirar as próprias conclusões e, com isso, optarmos por um estilo de vida. E, sem nenhuma ideia partidarista, nos visita a felicidade de estarmos dentro da doutrina espírita, porque, como define Emmanuel, ela é a única proposta de vida que nos explica com clareza o mecanismo da vida. E como fala Allan Kardec aqui mais à frente, e a doutrina espírita nos explica não por revelação de espíritos. Não é porque os espíritos é que estão nos falando que é assim e pronto e acabou. Não. Diz Allan Kardec, nós estamos aprendendo com os espíritos. Mas se todo o projeto, a dinâmica da reencarnação viesse por um homem, nós teríamos que nos curvar pela mesma lógica. Porque não importa se vem do mundo espiritual ou se vem de criação do homem. O que importa é se a essência é boa, se ela é lógica, se ela é racional. E acima de tudo, não só explicando, mas que ela também seja comprovada. E Allan Kardec coloca para nós, de uma forma poética, filosófica, educativa, que além de toda essa lógica, de todo esse projeto, que é claro e objetivo para nós, a reencarnação ela é comprovada dentro do próprio mecanismo da vida. Está estampada na nossa frente. A ciência hoje caminha a passos largos para demonstrar, e está demonstrando, com as pesquisas sobre as vidas anteriores, não é? Crianças que abrem, que os seus psiquismos são abertos para relembrarem fatos anteriores, como uma história que rondou aí os nossos computadores aí há uns tempos atrás, de uma criança, se não me engano, nos Estados Unidos. A volta, né? A criança, ela vai, desde os primeiros movimentos da vida, ela começa a apresentar, não é? Tendências para observar aviões, não é? E aí ela vai crescendo, seus brinquedos sempre, ela optando por ter algumas coisas envolvidas com aviação, com a guerra, etc. E ela parece que tem um amigo imaginário e ela começa a dar nome para esse amigo imaginário. E aí o pai, dentro do mecanismo da vida, vai observando, aproxima-se especialistas, né, na área da psicologia, enfim, e a criança tem momentos que ela teve alguns surtos de medo, não é? Narrava acidentes, falava de cidades, e na realidade, com o passar do tempo, o pai foi correndo atrás das informações, não é?
porque a criança não era sugestionada por nada, por ninguém, não tinha livros, não tinha filmes que pudessem trabalhar isso do psiquismo dela. Enfim, uma história muito bem trabalhada pela espiritualidade que coordenou no mundo maior, orientando os pais e aqueles que acompanhavam a criança para chegarem no ponto fundamental, que era a comprovação que essa criança tinha sido um personagem da Força Aérea Americana, que tinha desencarnado, né, se não me engano, na Segunda Guerra Mundial, e pelo relato da criança, né, bateu direitinho aonde o avião foi abatido, né, a cidade, o nome dos amigos, enfim, e a história toda apresentou aquele espírito de volta, agora numa outra dinâmica de vida. Isso é uma comprovação transcendente, extraordinária, que cabe à ciência desenvolver, embora nós que estamos dentro de um mecanismo chamado movimento espírita, trabalhando dentro das casas espíritas, a gente lida com isso, com esses fatos o tempo todo, não é? Não só por experiências que nós mesmos vivemos, não é? Onde é apresentado para nós experiências pregressas, ou lidando com companheiros que estão passando por dificuldades, que a própria espiritualidade nos auxilia a entender para tentar diagnosticar de uma forma a oferecer a terapêutica do Evangelho como o grande projeto de libertação que a doutrina espírita tem oferecido de uma forma tão clara, não é? Mas, enfim, a ciência caminha para chegar no espírito, não é? Mas a ciência não pode dar passos largos. Prestemos atenção nisso. Porque nós, muitas vezes, ficamos no afã, né? Não é? Poxa, mas por que a quântica já não chega logo nas partículas, não é? Nas partículas mentais que André Luiz fala, do pensamento, mensurando, não é? Chegando nesses pontos, como, por exemplo, o casal Kirlia, que chegou na condição de fotografar, não é? O nosso campo áurico, não é? A definir que nós não somos. O nosso espírito utiliza desse corpo, mas esse corpo ele é um complexo energético que vibra, que pulsa, não é? Que se intercambia. Aqui é a vida microscópica, mas a vida espiritual dentro desse universo no qual cada um aqui se torna um Cristo. Né? Porque há muitas moradas na casa do Pai, e uma delas tu és o Jesus da história. Tu és o Cristo, que tem milhões de seres que estão dentro do seu campo magnético, né? Do seu hálito mental. Né? Do mesmo jeito que nós estamos dentro de um campo mental das expressões do próprio Cristo. Isso é lindo, maravilhoso. Mas a ciência tem que trabalhar de uma forma gradativa, porque por mais que os cientistas busquem, o mundo espiritual só permite a partir do momento em que caminha junto o desenvolvimento moral. Porque não adianta descobrir o espírito se a gente vai continuar ainda utilizando do mecanismo da descoberta para construir bomba. Né? Para continuar utilizando os recursos intelectivos para nos atender materialmente. Então a espiritualidade não permite. Certa feita, Emmanuel foi questionado, se não me engano, no livro Consolador, por que os espíritos não trazem, por exemplo, para os homens informações científicas que possam acelerar o processo, o progresso. Né? Aí Emmanuel coloca, porque tudo tem a hora certa. Né? E não adianta os espíritos trazerem informações que vão ser informações extemporâneas,
que nós não temos ainda maturidade para lidar. Né? Porque a pergunta foi, por que eles não trazem, por exemplo, a fórmula de uma vacina que vai combater, erradicar o câncer? Não é? Como aquela mazela que visita a humanidade aí com tanta contundência. É porque nós ainda não chegamos no patamar moral de ter merecimento de ficar livre dele. Deu. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já estou achando que o assunto hoje está muito sério. A gente vai ficando, né, mais idoso, assim, tem que começar a cuidar mais, né? Aí eu fui fazer um check-up. Jesus toma conta. Nunca tirei tanto sangue na minha vida. E na hora que a moça vinha com a agulha, eu dava uma de médium profeta. Eu falei assim, gente, Deus podia acelerar o processo para a gente parar de fazer esses exames de mundo tão primitivo que tem que furar o outro. Ô Cláudio, você lembra do filme Jornada nas Estrelas? Você lembra? Vai escaneando, assim, diagnostica tudo. Não tem que furar, não dá trabalho. Né? E as injeções lá, o Dr. McCoy chegava, a primeira geração, o Dr. McCoy chegava para dar injeção assim no indivíduo, nem encosta. Tum, o indivíduo já. Não quer ter agulhinha, não. Por que tem agulha, dona Mirtes? Olha para você ver. A dona Nilza está falando aqui que eu estou falando isso tudo porque eu tenho medo da agulha. Não é medo propriamente dito. É um respeito. Não é? É um cuidado. O Emmanuel fala que a gente tem que ter prudência. Não é? Jesus fala. Olhai, vigiai, orai. Quando aparece a injeção, eu já entro em prece. A primeira coisa, eu olho o tamanho, a grossura da mão da enfermeira. Né? E eu sempre falo assim, eu já tô, psicologicamente, eu falo assim, já estou sentindo que a sua mão é abençoada. Mas na realidade eu estou torcendo para que ela seja. Deu aí? Por que nós temos tantas dificuldades? Porque faz parte do nosso contexto atual de evolução. Não é? Então, o progresso ele vai acontecendo conforme é definido no Livro dos Espíritos, de uma forma a que a humanidade participe do processo. Os espíritos não podem trazer, os espíritos muitas vezes querem até oferecer. E por isso é dado a eles a oportunidade de reencarnar. Chegou lá. Porque aí, aqui, vai ter o chamado véu do esquecimento. Eles vão ter que se matricular nas mesmas escolas do que todos. Se eles estão mais desenvolvidos na ciência, por terem investido mais, eles vão ter que se adequar no processo social, de intercâmbio dentro da escola, né? No laboratório, até que eles cheguem, se são aqueles missionários que vão ter essa desenvoltura para chegar lá com autorização do alto, na própria troca de experiência, com aqueles que são menos experientes, eles estão ensinando, eles estão dividindo. E com isso, as invenções ou as descobertas não fiquem depositadas apenas na mão de um ou de alguns. Tem que ser do todo. Deu aí? Por isso, observemos como é que esse fundamento, esse projeto da reencarnação, ele tem que ser assimilado pela humanidade, não a toque de caixa, não por vias de informações apenas. Nós temos que... Por que nós estamos aqui? Vamos refletir. Por que nós estamos estudando Allan Kardec? Reencarnação. Porque tem algo dentro da gente que está apontando que tem coerência. Não é, Clóvis? Não é isso? Agora, por que essa coerência está nos visitando? Nosso entendimento está se abrindo.
porque nós já passamos por situações que nos fizeram pensar um pouquinho diferente. Significa que somos melhores do que a maioria, porque a maioria está aí fora indiferente. E até a fala do companheiro religioso que eu citei há pouco tempo, em tese ele está correto. Em tese ele está correto. Quando ele fala que mais de 90% da população vai para o inferno. Em tese ele está correto. Agora, a tese dele, ou deles, ou destas religiões, e eu até vou dizer, não é das religiões, são dos homens. Porque foram os homens que adulteraram. É que a turma vai para o inferno, e no inferno vamos ficar ardendo, porque ele falou 90%, eu estou dentro. Vamos ficar ardendo, né, no mármore, é mármore? É mármore do inferno. Aí eu queria mais o caldeirão. Tem um caldeirão do Hulk, por que não pode ter do... né? Pranto e ranger de dentes. Que é uma fala de Jesus. Não é? A maioria vai. Aí o que vai acontecer? Alguns vão ser eleitos, porque tem a marca do Cristo. Isso está no livro Apocalipse. Quem são os eleitos? Aqueles que têm fé em Deus e que se dedicam ao Evangelho. Estes estão salvos. Não é? E o julgamento é muito simples. Ou é ou não é. Não é? Agora, na concepção deles, ou de alguns, aí nós vamos ficar no inferno muito tempo. Aí depois vai ter um juízo, vai ter um julgamento. E esse julgamento vai simplesmente confirmar que não tem jeito. Na hora eu fiquei pensando, eles podiam elaborar isso melhor, né? Porque o julgamento podia ser antes, né? O julgamento é depois. Então para que ter julgamento? E essa proposta é uma proposta que imputa, para quem ouve e acredita, imputa duas condições. O medo, porque ninguém quer ir para o inferno, não é? Só eu que sou meio doido aqui, que falei que eu estou dentro. Vocês querem ir para o inferno, gente? Vocês querem? Por quê? Então vocês acreditam que tem inferno mesmo, né? No caldeirão não, né? Ninguém quer sofrer. Vamos falar diferente. Ninguém quer sofrer. Então, então eu tenho que dar um jeito. Então eu vou trabalhar de sorte, já que o medo me visita, igual um companheiro me falou hoje. Eu perguntei para ele de uma praia que tem aqui na América do Sul, ele falou assim, é muito boa, eu vim falar, mas eu não vou lá não. Eu falei, por quê? É porque lá tem muita irradiação e eu morro de medo de ter câncer. Eu falei assim, você está correto, mas pensei comigo, se você tiver, meu filho, ou lá, ou cá, ou acolá, do mesmo jeito. Ninguém vai se expor a uma irradiação, né? Irresponsavelmente, mas se tiver no karma, se tiver na fita, tu vai ter. Ok? Então, então eu não vou lá. Então é o seguinte, então eu vou procurar a religião. Porque se eu não estiver bem com Deus, então isso é um mecanismo do medo. E qualquer coisa que acontece na vida, tá vendo? E ele falou que eu não estou dando jeito ao que está acontecendo. Então, psicologicamente, você cria um conflito, uma preocupação complexa. Ou então o outro mecanismo é o da culpa. Você fez, você vai ter que pagar. Não é? Você fez, você vai pagar. Então o indivíduo trabalha dentro de um mecanismo, de um sobrepeso, que traz para ele uma dor cruel. Então eu tenho que procurar a religião para me tirar essa culpa. Porque só Deus que pode tirar de mim essa culpa. Entenderam o mecanismo? E na realidade, quando Jesus fala no sermão profético daqueles dias, não é? Porque isso é textual. Os religiosos pegam no que está no literal. Que na realidade Jesus trabalha a ideia de que
A partir do momento que você recebe uma revelação, que você é visitado por um conteúdo importante, que sai dos seus limites, que te coloca numa galeria melhor, mais elevada, e quando eu falo elevada, é no sentido de entendimento, viu, gente? Não é? Você está começando a compreender o que vai acontecer em seguida. Você vai ser convidado a viver um processo chamado aprendizado. Por quê? Não é entendendo o que você aprendeu. Não é assim que a gente aprende na escola? Você coloca a lição no quadro. Você oferece o livro. Mas o aluno só vai aprender a lição quando ele exercita, não é assim? Vocês têm feito dever de casa, gente? Você tem dado muito dever de casa, Dora? Hein? O dever de casa, que, olha lá, teve uma manifestação mediúnica lá fora, meu menino levantou. Ele estava no alpendre quietinho, eu falei dever de casa, ele, o que o papai vai falar? Que se eu fosse o professor, eu aumentava a carga. Se eu fosse o professor, eu aumentava, porque eu estou achando que tem pouco para casa, Clóvis. Coitado, né? Eles merecem descansar. Mas eu acho que descansar é carregando pedra. Né? Porque se não exercitar, o que acontece? Né? É lógico, gente, tem que ter entretenimento. Eu não sou tão radical assim, né? Os meninos precisam de respirar, porque menino precisa de ser menino. Não é? O menino não pode ser robotizado. Mas, ai, que vontade que eu tinha de ser menino de novo. Todo mundo aqui, olha lá, a companheira que está com 32 anos, aquela que está com 41, está todo mundo querendo, né, dona Yolanda? Eu e a senhora que estão mais rodados, porque lógico que nós queremos. Né? Por isso é que a sabedoria diz assim, teve um espírito que eu tive do lado dele, né, porque não foi ele que teve comigo, eu que tive com ele. Ele batia nessa tecla a vida inteira. Desencarnou velhinho. Aí falava assim, a essência, o grande lance da vida é, se o novo soubesse e o velho pudesse, a vida seria uma maravilha. Não é verdade? Então, como nós estamos ficando mais velhinhos, já não pode. E a gente quer, Cláudia, que o novo saiba, não tem jeito. Não tem jeito, porque você não vai percorrer o caminho que é de teu filho. Embora a gente queira. Não é? Nós espíritas, Felipe, querido amigo, estou vendo ele do lado de Regina em casa. Né? Se nós pudéssemos, nossos meninos estavam assim, planificados com Allan Kardec, não estavam? Não é verdade? Não é? Os meninos viriam para a evangelização infantil soltando foguete, é isso que a gente queria. Os nossos adolescentes, papai, hoje tem o evangelho no lar, porque o papai esqueceu. Não é? Não seria assim, Glaucio? Não é? Os meninos tudo encaminhados, sem fazer bobagem na vida. Não é assim que a gente queria? Mas era assim que o papai e a mamãe da gente queria também. Não é? Não precisa nem contar o que nós fizemos, né? Porque não vem ao caso. É até bom como é que fala hoje na gíria popular? Melhor não, né? É assim que fala? Melhor não. Melhor não lembrar, nem tocar no assunto. Mas, aquela experiência que para nós, faz de conta que foi danosa. E trouxe repercussões. Essa experiência avaliada hoje, ela nos coloca num outro patamar, não é verdade? E se marcou muito, num outro procedimento de vida, não é? Numa outra encarnação, vamos falar assim, porque já que o assunto é reencarnação, não vou falar de agora. Vai chegar um momento que tu vai viver uma situação parecida. Parecida, Dora. Sabe aquele convite, que tudo começou por causa daquele convite? Naquela determinada etapa da tua vida, não é? Que chegou lá na frente, nós demos com os burros na água. Numa outra encarnação, Clóvis,
a situação vem, mas que vem de novo. Com outras pessoas, não é? Outros lugares, outra circunstância. De repente aqui o poder econômico foi mais escasso, pode ser com poder econômico mais tranquilo, né? Para exatamente você se colocar naquela condição de optar, de novo, fazer ou não fazer. E quando vem aquela vozinha lá no fundo que fala assim, melhor não, na maioria das vezes não é espírito que está falando com você não, viu, Cláudio? Que a gente tem mania, a gente espírita, tudo me dá mais médium. Um espírito falou comigo, né? Não é espírito, não. É a experiência sua que diz, melhor não. É como se, sabe, você não tem claro isso, mas é como, como é que eu vou tentar explicar isso? Os espíritos trazem a ideia e eu tenho que me virar aqui, né? Vocês são legais. Mas vamos lá. É como se nós fôssemos invadidos por uma onda de temor diante do perigo. Ninguém está vendo perigo, Clóvis. Mas de repente bate no seu íntimo assim. Esse negócio não me cheira bem. Sabe? E tem hora que as pernas, na roça eu falo é assim, nas pernas até bambeia. É melhor não. O nosso organismo, muitas vezes, ele ressente dos próprios impactos emocionais que nascem, nós não sabemos de onde, e trazem repercussões orgânicas, físicas. Hein? Quer ver um exemplo? Alguém já passou aqui por uma experiência muito difícil nessa existência, que só de lembrar é como se o painel voltasse todo com muita contundência? Já viveu isso? Tem pessoas que nos narram que sentem até as mesmas dores, as mesmas vibrações, volta o cheiro, volta a música, né? E tipo assim, não muda de assunto, não vamos lembrar. Ou então, muitas vezes, você está contando um caso, conversa. Aqui em Minas é muito isso, viu, o pessoal de fora. Que o mineiro adora causo, né? Aí a gente senta na beirada do fogão de lenha, né? E vamos contar caos. Fogão de lenha, viu, gente? É. Porque o povo lá de fora é fogão elétrico, né? Nossa, aqui mineiro, pão de queijo, é fogão de lenha, né? Aí começa, aí vai contando. Aí do nada um conta um caso. Aí daqui a pouco o outro lembra de outro. Aí vai construindo uns painéis. Aí daqui a pouco brota aquela da sua memória, aquela situação, e aí de repente você pode até estar naquela condição de narrar o fato. E ao narrar, os impactos, as experiências, voltam com muita contundência. Aí a gente diz assim, puxa vida, como eu fui infantil. Ah, se eu soubesse, que aperto que eu passei. Aí costumamos, auxiliados até por amigos espirituais, que aproveitam o painel e nos auxiliam, mesmo que nós inconscientemente, a fazer uma regressãozinha de leve, para chegar naquele ponto do porquê daquela situação. Por que escolheu? O que nos moveu? Até para configurar a ilusão que campeava naquele período. Hein? E isso a gente está fazendo sentado na beira do fogão de lenha com amigos. Não é? Agora, na hora do ramerrão da vida, mas brota. E é a grande oportunidade que nós temos de avaliar o porquê de tudo isso está acontecendo. Nós somos questionados, agora nos chega aqui o compromisso. Semana passada, um companheiro, Décio, um grande abraço para você, irmão lá de Tocantins. Ele nos questionou por que nós, no início do estudo, nós falamos, sendo fiel ao texto,
sobre a reencarnação como um dogma. Aí ele disse assim: em espiritismo não tem dogma, como dogmas existem em muitas religiões, não é? O dogma da Santíssima Trindade. E aí vai. E aí nós ficamos refletindo, e para responder o Décio, que nós temos certeza que está na sala, nós buscamos o Aurélio, esse nosso anjo bondoso. Tem o Google, tem o Aurélio, são benfeitores espirituais. Então, o significado da palavra dogma significa ponto fundamental e indiscutível de doutrina religiosa e de qualquer doutrina ou sistema. Allan Kardec utiliza a palavra dogma da reencarnação. Por que que ele usa a palavra dogma? Porque a reencarnação é um ponto, para nós espíritas, indiscutível. A reencarnação é um princípio fundamental da doutrina espírita. Allan Kardec diz para nós estamos hoje bastante Livro dos Espíritos, né? Vocês devem estar observando que eu estou tentando não fugir, porque os assuntos são transcendentes. Semana que vem a gente fala de Evangelho, tá? Embora eu estou falando de Evangelho. E semana que vem, quando eu trouxer a palavra do Evangelho, eu vou estar falando de Allan Kardec. Porque não tem jeito de separar, captado? Embora tem gente que fala assim: eu gosto da reunião de quarta-feira que é só Evangelho. Eu falo, não, não é não, gente, é doutrina e Evangelho. Só que a gente estuda os textos do Evangelho, não é isso, Dora? Sexta-feira nós estudamos o Livro dos Espíritos, mas estamos falando de Evangelho. Porque eu não... Allan Kardec, nessas considerações, diz o seguinte: que a doutrina espírita é uma doutrina cristã como as outras. Olha que interessante o raciocínio dele. Por quê? A doutrina espírita estudamos o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é imortalista, acredita que o que morre é o corpo, a alma não morre, como as outras. A doutrina espírita é monoteísta. A doutrina espírita tem em Deus o Criador do universo, como as outras. A doutrina espírita tem em Jesus o guia, o modelo, o referencial, como as outras. Embora algumas doutrinas cristãs têm em Jesus, não é, a própria manifestação de Deus. Porque Deus se subdivide em Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Embora julgamos muito importante como que a própria doutrina católica hoje fala de Jesus, tratando-o como irmão. Olha que interessante. São progressos que vão acontecendo. Mas a doutrina espírita se torna completa porque a doutrina espírita une todos os preceitos morais, cristãos, das outras religiões, mas a doutrina espírita tem como ponto fundamental a reencarnação. Porque sem a reencarnação, não tem progresso, não tem misericórdia, não tem justiça de Deus. É mais ou menos o que nós tentamos trabalhar aqui na última semana e até agora lendo estas considerações. Por isso, a reencarnação para nós espíritas, se torna um dogma, porque é um princípio fundamental. Da mesma sorte, médium. O médium que não acredita em espírito, ele pode fechar o assunto, não pode? Ele não precisa de discutir, entrar nessa conversa. Sabe como é que Allan Kardec começa o Livro dos Médiuns? Primeira pergunta. Vocês têm estudado o Livro dos Médiuns, gente? Tem, Cláudia? Só escutei a Cláudia. Tudo bem, eu sei que os demais também. Mas quem foi mais contundente foi a Cláudia. Né? Nós estamos na Gênesis, né? Então, pois é. Primeira pergunta do Livro dos Médiuns.
no frontispícios, está escrito assim, guia de médios. Não é? Estudo para médios. A primeira pergunta, há espíritos? Existem espíritos? Primeira pergunta de Allan Kardec. Porque aí ele vai desenvolver o seguinte raciocínio. Se você não acredita em espíritos, não precisa de você continuar lendo esse livro. Porque esse livro é um livro para os médios entenderem como é que funciona o mecanismo de intercâmbio com os espíritos. Se você não acredita em espírito, por que você vai ler um guia de médium? Não tem motivo. Da mesma sorte, aí nós estamos vendo que a mediunidade é um ponto fundamental da doutrina espírita, não é? Agora, a senhora sabe, dona Yolanda, que existem alguns espíritas que trabalham, que estudam todo esse mecanismo, mas na hora que fala de mexer com aquelas coisas, eles pulam essa parte. Sabia que existe? Não, esse negócio de espírito não é comigo, não, deixa para lá. Então eu posso aqui subentender que a mediunidade possa ser até tratada não como um dogma, mas a reencarnação o é. Porque sem reencarnação, não tem fundamento a doutrina espírita. Por quê? Não tem evolução. Sem a reencarnação, nós vamos deixar de ter livre-arbítrio? Não, porque todo mundo tem livre-arbítrio, inclusive aqueles que não acreditam na reencarnação. Deu aí? Por consequência, causa e efeito. Todas as religiões trabalham a questão da causa e efeito. Tanto que a gente até tem algumas chances de ir para o céu ou de ir para o inferno, ou ir para o caldeirão, etc. e tal, com todo respeito. Agora, existem religiões, como por exemplo o budismo, que têm fundamentos na reencarnação, no progresso, mas não tratam do assunto mediunidade, por exemplo. Comunicabilidade dos espíritos. Deu aí? Então, nós vamos verificar o seguinte, por isso que podemos concluir que a doutrina espírita, como diz Emmanuel, realmente é a mais completa. Porque ela toca em todos os pontos que todas as religiões trabalham. Entenderam, gente? Então, com isso, embora sabemos que alguns não concordam, inclusive espíritos que estão aqui presentes, e outros que estão nos assistindo à distância, e nós os respeitamos, e nós nos convergimos pelo ideal do Evangelho. Da mesma forma, você torce para aquele time maravilhoso, o outro torce para aquele time que não é tão maravilhoso, mas todos nós assistimos a reunião juntos, assistimos. E na hora da reunião, você lembra de futebol? O Casalberto Domingo tem. Não, tudo bem. Mas na hora da reunião, nós não somos irmãos? Mas e depois não somos, não? Continuamos sendo. Porém, eu não vou torcer para o time dele. Casalberto, mas você está estudando Allan Kardec. Mas o que tem? Kardec não falou que eu não posso ter atitudes anticristãs. É outra história, não é verdade? Nós não estamos juntos? Hein, Gino? O Gino, você olhou meio de banda assim, o que foi? Nós não estamos juntos. Então, o que eu estou querendo dizer? Que nós nos convergimos pelo ideal cristão. Deu aí? Agora, não significa que eu concordo com todos os pontos que você acredita. Não é? Agora, nós, espíritas, entre nós, a reencarnação é dogma. Não tem jeito. Porque se nós não temos isso claro, meu lugar dentro do espiritismo não está incorreto. Concorda, Cláudia? Nós estamos trabalhando dentro de uma linha de muito respeito, não é falando que está certo ou que está errado. Tá? Mas como espíritas, é uma questão fundamental. É mais ou menos o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele vai falar da ressurreição. Da ressurreição do Cristo, né? E ele define,
se o Cristo não ressuscitou dos mortos, os mortos não ressuscitam. Até aí tudo bem, né? Porque todas as religiões acreditam que os mortos vão ressuscitar. Uns vão esperar mais, porque é no último dia. Outros ressuscitam com mais rapidez. Tá? Mas que os mortos ressuscitam, ressuscitam. Agora ele diz o seguinte: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Aí ele coloca um ponto que é um tempero transcendente. Uma vida só não basta para entender o amor do Cristo. Aí o religioso vai discutir o seguinte: mas ele está falando uma vida em Cristo. Aí entra as discussões que não levam a lugar nenhum. Uma vida só, nós podemos até dizer que numa vida, numa encarnação, nós temos muitas vidas. Como nós temos muitas mortes, nós temos muitos renascimentos, não é verdade? Nós estávamos falando do passado. Lá daquele caos que a gente lembrou, daquelas coisas que a gente fez lá atrás. Quando a gente dá um salto no tempo, a gente não costuma ter uma sensação de que é como se fosse uma outra pessoa? Já viveram isso, gente? Porque tem gente que vive numa unicidade. Ele é o mesmo. Não conseguem diferenciar. Né? Que eu acho um grande desafio. Porque os ciclos se abrem e se fecham exatamente para nos dar condições de fazer releitura no tempo. O progresso. Então hoje, não é? Você com seus 40 e poucos anos, pegou boi. Com 40 e poucos anos, quando você faz procura fazer uma releitura da sua adolescência, costuma o sentimento da gente é que é como se houvesse um hiato, não é? Um vazio. Mas, gente, que distância. Não é? Aí, tanto que o fenômeno da desencarnação no processo natural, ele é bendito também. Porque à medida que a gente vai ficando mais velhinho, né, embora o Divaldo falou de uma síndrome, e eu estou querendo ter essa mesma síndrome dele. O Divaldo fala que ele tem a síndrome da paralisia infantil. Ele não quer envelhecer, não. Mas à medida que o indivíduo vai envelhecendo, o que vai acontecendo com ele, naturalmente? Se a reencarnação é um mergulho no laço, ou na carne, e que o que sustenta esse mergulho são os laços que nos prendem na matéria, para que possamos intelectualizar a matéria, como ensina o Livro dos Espíritos, ou seja, tornar inteligente o fenômeno da vida. E quanto mais evoluído é o espírito, mais se faz a inteligência. O bruto não. O bruto mergulha para intelectualizar, mas os movimentos são muito tímidos, né? São movimentos assim muito vagarosos. Tanto é verdade que observe como o período que nós estamos vivendo agora na transição. A sensação de que o tempo é pequeno para nós, não é isso? Isso tem explicação científica. Mas dentro de uma linha filosófica, o tempo vai tomando uma dimensão tal, e essa sensação de que ele está pouco para nós realizarmos tantos compromissos, isso vai caracterizando o próprio progresso da inteligência, do psiquismo, do espírito, que vai assumindo responsabilidades cada vez maiores e se sentindo, muitas vezes, incompetente por não estar realizando-as. Observe, antes buscava saciar-se na ilusão, e tudo acontecia de uma forma que nós tivéssemos a condição de entender que jamais iríamos nos saciar. Porque é a característica do prazer. Busca sem resposta. Porque isso não alimenta a alma. Agora, no sentido espiritual, quanto mais busca, mais sensação tu tens de receber. Deu aí agora a equação de pedir e obtereis?
A gente escuta o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, pedi, obtereis, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate. A gente fica assim, eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar na religião, eu tenho que buscar assim, eu tenho que estar bem, eu não posso isso. E fica preso num mecanismo extremamente exterior. A busca, ela se dá na ciência da operação. Entendeu? Então, Efigênia. A Efigênia, vou pegar seu exemplo, querida. A Efigênia tem pouco tempo que está aqui com a gente, não tem, Efigênia? 1 ano e meio. De vez em quando a gente vai embora junto, né? Ela me dá a oportunidade de eu ganhar bônus horas. Diz que tem um chamado médium de transporte. Eu fico assim, eu falo para ela, Efigênia, esse momento que você está vivendo é mágico. Você está chegando agora. E ela vai lendo o livro dos Espíritos, ela vai indagando, ela entra na internet. Eu peguei você para Cristo hoje. Fiz maior exposição da sua intimidade, no bom sentido. Aí eu falo, quantas vezes eu falo para ela, assim, não perde não, vai, busca. Com prudência, né? Com seleção. Se você chegou e quer conhecer a doutrina espírita, no bom sentido, apaixone-se por uma personalidade chamada Allan Kardec. Tenha-o como professor. Tente entender como ele desenvolve os pensamentos. Mergulhe. Bem-aventurado é aquele que chega, se inebria, entra em êxtase e permanece. É o simbolismo do vinho distribuído na ceia por Jesus. O vinho a representar sabedoria. No início, o êxtase. As percepções vão se aguçando. Mas depois que passa a euforia, vem o assentamento. E o assentamento é fixação de caractere para sempre. A partir do momento que tu passa a operar conforme os conceitos que tu assimila. Seja bondoso. Eu tenho que ser bondoso com a minha filha. Agora, o ser bondoso com a minha filha, cada dia você vai descobrir mais aspectos diferenciados da bondade. Para te estimular a cada dia ter um comportamento vinculado com a bondade. Por isso, o aprendizado da bondade é eterno. E Jesus define que bem-aventurado é aquele que persevera, que vai até o fim, porque quem vai até o fim é que é salvo. É no sentido de, não desconecta disso não. Não é? O Honório Abreu costumava falar isso para nós aqui em BH. Não é? Que o grande lance da doutrina espírita é que a doutrina espírita não vai falar o que você deve fazer. Espírita fala o que você deve fazer. E tá assim, ó. Só não estamos falando de outras doutrinas. Mas costuma o comportamento ser o mesmo. Medo ou culpa. Não. A doutrina espírita não fala o que você tem que fazer. Porque o que tem que ser feito é descoberta pessoal. Agora a doutrina espírita te mostra a realidade das questões. Ela fala do passado, ela fala do futuro, da eternidade, ela fala ela apresenta para nós todos os recursos que Deus nos disponibiliza para que o aprendiz de espiritismo, que entende que o espiritismo não se aprende a brincar, ontem nós falamos lá na casa de Glacos, lembrando Allan Kardec, espiritismo é uma ciência, que você não aprende a brincar. É um estudo sério. O que caracteriza o estudo sério? Eu lembrei, o Felipe está assistindo. Felipe, nossos tempos de êxodo. O que caracteriza o estudo sério? É ficar todo mundo carrancudo? Você vê a foto de Allan Kardec, vocês já observaram? Tem gente que fala assim, nossa, eu devia ser bravo, hein? Eu gosto do Chico, porque o Chico era bravo. Ninguém naquela época, no século XIX, tirava foto para pôr no Facebook dando belas gargalhadas. Captou? As pessoas tinham essa característica.
Allan Kardec era um homem alegre, era um homem que as pessoas tinham prazer de conversar com ele, característica dos espíritos nobres, porque eles sempre estão falando da alegria, do bem, eles sempre estão falando das equações numa dinâmica que se adequa ao coração do ouvinte. Então Kardec caracteriza o estudo sério pela continuidade que se lhe dá. Olha que bonito. O que nós estamos fazendo aqui? Dona Yolanda, há quantos anos, Dona Yolanda? Não conte, só pensar. Há quantos anos nós não estudamos toda sexta-feira o Livro dos Espíritos? Na outra casa foi 13 anos, não preciso falar quantos anos tem aqui, né? Porque senão a turma vai somando. Toda sexta-feira, com raras exceções das férias, né, Dora? A Dora está assim, quando que vai parar para ter férias? Eu falei assim, pois é, nós estamos num dilema. Porque não queremos parar, porque o passado grita, né? Não trabalha não para você ver. Mas ao mesmo tempo tem que parar, porque, né, o povo vai perdendo fôlego, com raríssimas exceções. Nós tiramos algumas férias, alguns compromissos familiares, algumas viagens doutrinárias. Mas nós estamos caminhando para 20 anos e estudando todas as sextas-feiras o Livro dos Espíritos. Cada vez aprendemos coisas novas. E o que é mais interessante, porque nós estamos nos comprometendo conosco mesmo, quanto a essa história de seriedade. Deu? Estão entendendo porque que de vez em quando eu fico falando aqui do meu Robertinho Carlos, né? Das expressões da Fazenda, que a gente dá belas gargalhadas, não é? Porque a característica do estudo sério é o compromisso com ele, é a assiduidade. Mas não é o carrancudo, não é o dogmático, não é? Não é aquele projeto que o indivíduo sai com peso nas costas. Não. É um projeto de vida que nós precisamos de aprender brincando, sorrindo. Deu aí, gente? Então, para nós, o ponto fundamental da reencarnação é inquestionável, indiscutível. Porque se fosse discutível, não é? Se eu não tenho certeza, talvez o grande lance é que eu possa investir mais. O que nós fazemos aqui é dinamizar a reencarnação. Por isso, a cada reunião, nós tocamos em assuntos que têm a ver com a reencarnação. Para nós tirarmos a conclusão do que vem a ser transformação. Deu aí? Transformação. Mudança. Qualificação de vida. Porque Allan Kardec é tão brilhante nos seus conceitos. Gente, vocês me desculpem, porque o tema hoje foi bem vinculado ao Livro dos Espíritos. Porque vocês sabem que a gente não fica fechado. Nós trabalhamos e abrimos. Até para contextualizar e atender ao público que é não espírita que está aqui. Porque nós temos pessoas que não são espíritas que estão aqui presentes. Nós temos aqui, vocês não estão vendo, nós temos clérigos aqui. Nós temos irmãos que representam o judaísmo que estão aqui presentes. Nós temos expoentes que militam nos conceitos de Krishna. Nós temos pastores evangélicos aqui. E muitos de nós estamos nos reunindo em torno de um ideal só que é o do Cristo. E esses religiosos que nos visitam, eles estão sendo preparados para levar essa mensagem que nós estamos recebendo agora para suas comunidades. Vocês têm dúvida que os vídeos que nós estamos gravando aqui, que nós enfrentamos muitos problemas para conseguir fazer o que nós estamos fazendo? Muitos, não foram poucos não. Nós temos vídeos que são assistidos por representantes da alta cúpula da igreja, que se manifestam nos mandando depoimentos, Gil, que a gente guarda conosco, porque a ideia não é fazer exposição, e nem dizer que, olha o que nós estamos... Não. Nós temos um companheiro de uma... Aqui, esse eu vou falar. Eu não o conheço. Quem frequenta a igreja, por favor, se algum dia vocês forem lá, porque eu estou meio sem tempo, né? É tanto estudo dos livros dos Espíritos, que é uma comunidade católica que tem aqui no bairro de Lourdes. É um sacerdote
que é muito querido pela sua comunidade. E vocês sabem quais os livros que ele usa para interpretar o Evangelho? Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. Não é? Emmanuel é aquele que ele usa como o exegeta dos tempos novos, numa prédica na igreja. E sempre ele cita casos da vida de Chico Xavier, que para ele é dito nas prédicas, e a turma lá me conta, maior alegria, que é o brasileiro que foi mais cristão de todos os tempos. O Chico, para todo mundo, não é um espírita, é um homem bom. Deu aí? É aquele homem que não falava de reencarnação, para quem não estava buscando ouvir. Mas ele falava da poesia da caridade para todos que com ele viveram movimentos, momentos em que o Evangelho foi decantado em versos e prosas, não é? Pelas atitudes, pela distribuição do pão, por aquele número imensurável de corações carentes que eram atendidos por ele. E quando eu falo corações carentes que eram atendidos através dele, não é só naquela carência que a gente acha quilométrica daqueles que não tinham recursos amoedados. Nós falamos das carências morais, espirituais, que campeiam no mundo inteiro, como na Europa, que nós tivemos a oportunidade de estar há pouco tempo. Lá não tem miséria, como nós vemos aqui nas comunidades, nas ruas. Lá não tem esse tipo de miséria. Mas o índice de suicídio, por exemplo, como na cidade de Frankfurt, é uma coisa absurda. A carência de sentimento, de fraternidade, é uma coisa assim que campeia, que leva as pessoas à depressão, ao isolacionismo, ao individualismo. Não é? Então são misérias. A miséria moral, ela é fruto do materialismo insano que nós, homens, nos embrenhamos dentro desse contexto de consumismo. Como nós escutamos o nosso querido amigo Divaldo essa semana falando. Nós, quanto sociedade ocidental, nos tornamos escravos eternos do ter. E somos miseráveis do buscar a vir a ser. Porque o tempo todo nós escravizamos para ter. Você compra um objeto, você lutou para comprar aquele objeto. Você mal desembrulhou o objeto. Chega na época, hein? Estou de olho nas lojas de R$ 1,99. Acabou de desembrulhar o objeto, você já está assim, mas eu tenho que comprar outro. Nós achamos que compramos as pessoas com os presentes. Nós nos preocupamos em juntar em celeiro para garantir o futuro, mas a grande maioria não se preocupa de cuidar do futuro que é o eterno, que é o futuro espiritual. Deu aí, gente? As aquisições do mundo são justas. Elas fazem parte de um processo de progresso. Você ter conforto dentro da sua casa, isso é tudo legítimo, tudo legítimo. Mas será que você não está trocando a sua felicidade pela posse? A posse escraviza. A renúncia liberta. E agora vejo em minha frente Chico caminhando com um amigo numa história belíssima que ocorrera em Pedro Leopoldo na década de 40. Um companheiro de muitas posses. Não se sentia muita vontade nas reuniões no Luiz Gonzaga, porque as pessoas eram muito simples, né? E era muito apregoada a questão da
da caridade, de ajudar os semelhantes e etc. E ele não estava com um campo mental muito voltado para isso. Aí, para ver se ele estava muito mal na fita, como diz hoje, ele virou para o Chico e falou assim: Chico, qual é o homem que pode ser considerado o homem mais rico da sociedade, da Terra? Era uma pergunta para testar. Igual os fariseus faziam com Jesus. O Chico disse para ele, com aquela roupa tão simples que ele possuía, disse que o homem mais rico na Terra é aquele que não precisa de nada, porque ele tem tudo. Porque quanto mais você precisa, mais você se torna escravo do que você precisa. Entendeu? Aí vem aquela pergunta: eu sou pai de família, eu sou responsável, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que garantir uma boa escola, eu tenho que dar qualidade para a família, ou a mãe que está lutando junto com o marido, que é tão bonito isso, né? Os dois ombro a ombro, trabalhando, sem disputas, quem é o melhor. A harmonia no lar é um fator fundamental para a felicidade de todos. É necessário sempre medir até que ponto que é qualidade mesmo, ou até que ponto que é supérfluo. O que é supérfluo, nós responderemos pelo supérfluo. O que é necessário, a vida multiplica. Para a gente pensar. Nós gostaríamos, queridos amigos, bondosos irmãos, agradecer a todos vocês, porque eu acho que as considerações foram consideradas, pelo menos dentro das nossas limitações. E na próxima semana, nós vamos trazer a passagem que Allan Kardec escolheu como consideração quanto à fundamentação da reencarnação, que é a passagem que está inserida no Evangelho de João, no capítulo 3, que reporta o diálogo de Jesus com Nicodemos. Não te admires de eu ter haver dito, importa-vos nascer de novo. Para encerrar, nós vamos trazer uma orientação espiritual de Emmanuel, que fica aqui para nós como uma alertiva, uma mensagem carinhosa, e que ela possa também ter uma dimensão de prece, para que possamos, ao nos despedirmos, agradecendo a presença de todos vocês que nos acompanharam à distância, ao nos despedirmos, voltarmos para o nosso cadinho purificador, que é o lar, né, o nosso núcleo de bênção, levando a certeza da presença espiritual dos amigos em nossas vidas e da providência divina que jamais nos situa uns à frente dos outros, sem uma finalidade progressiva para cada um de nós, que jamais nos abandona como órfãos, destituídos de recurso ou de presença de Deus. Estamos todos dentro de um contexto sagrado, chamado evolução, no amplexo, no envolvimento, no abraço da misericórdia de Deus, que nos sustenta sempre. A lição está no livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. A lição 165. Não duvides. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
Tiago, capítulo 1, versículo 6. Em teus atos de fé e esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. A força coagulante de teus pensamentos, nas realizações que empreendes, procede de ti mesmo, das entranhas de tua alma, porque somente aquele que confia consegue perseverar no levantamento dos degraus que o conduzirão à altura que deseja atingir. A dúvida, no plano externo, pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. Mas a hesitação no mundo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Quem duvida de si próprio perturba o auxílio divino em si mesmo. Ninguém pode ajudar aquele que se desajuda. Compreendendo o impositivo da confiança, que deve nortear-nos para a frente, insistamos no bem, procurando-o com todas as possibilidades ao nosso alcance. Abandonemos a pressa e olvidemos, esqueçamos o desânimo. Não importa que a nossa conquista surja triunfante hoje ou amanhã. Vale trabalhar e fazer o melhor que pudermos, aqui e agora. Porque a vida se incumbe de trazer-nos aquilo que buscamos. Avançar sem vacilações, amando, aprendendo e servindo infatigavelmente. Eis a fórmula de caminhar com êxito ao encontro da nossa vitória. E nessa peregrinação incansável, não nos esqueçamos de que a dúvida será sempre o frio do derrotismo, a inclinar-nos para a negação e para a morte. Abandonemos a pressa e olvidemos o desânimo, seguindo sempre para a frente e para o alto, confiantes que o amanhã requer de nós atitudes convictas, determinadas, mas ao mesmo tempo que a nossa consciência seja ouvida, que a nossa consciência se manifeste a partir dos nossos sentimentos. Mesmo que a lógica indique, não esqueça que para servir melhor é necessário se fazer menor. Para ser o maior, exige a vida que sejamos o menor de todos.
Porque o príncipe da paz, o Senhor que coordena esse plano, o nosso planeta, poderia ter nascido no meio dos reis, na evidência, sendo aplaudido, bajulado, mas não foi isso que ele optou, porque é contraproducente. Ele escolheu uma manjedoura, um lugar que seria no futuro transformado no simbolismo da simplicidade. Os pais, dois corações simples, humildes, do povo. Ele escolheu pessoas singelas, pobres, estropiados. Convidou 12 amigos, destituídos de recursos excessivos. E numa vida em que ele empreendeu o próprio coração para deixar que Deus falasse por ele, ele contou boas notícias e falou da imortalidade. E com estes companheiros de vida singela, num lago bucólico, ele foi capaz de transformar o mundo. Sigamos os passos dele e tenhamos a certeza de que, tendo nos exemplos de Jesus a serem incorporados na intimidade de nossas almas, não há erro. A vitória, ela é inequívoca e que será alcançada no tempo certo, na hora devida, como um prêmio para o bom combatente que aprendeu a silenciar para que o Cristo resplandecesse amor sempre. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, até a próxima semana, que nós prometemos fazer o estudo do Evangelho. Muita paz, um bom final de semana para todos, e eu abraço novamente a todos aqueles que se encontram em seus lares, nos lugares mais distantes. Lembrando sempre que para o amor, o intercâmbio se faz instantâneo, sob os auspícios de Deus. Uma boa noite para todos.